Iporá. Hoje uma entrevista especial com o deputado federal Rubens Ottoni. IF Goiano completa 15 anos e comemora recebendo a comunidade. Ligando as pessoas ao mundo através da notícia. Jornal RDR, Rede Diocesana de Rádio. 11h31. Jornal RDR, comunicação, comunhão, participação. Empresários e empreendedores, a LGPD é realidade. Apresentamos Márcio Rivair, o especialista em adequação à LGPD que sua empresa precisa. Proteja dados, conquiste confiança e sucesso. Ligue já, 649-8402-9282. Márcio Rivair, sua rota segura para conformidade total. Ligue agora, 649-8402-9282. Estamos vivenciando o ano jubilar com o tema Peregrinos da Esperança, que nos convida a levar esperança ao mundo que tanto precisa, começando com as pessoas ao nosso redor. Uma das grandes graças do jubileu é a oportunidade de receber as indulgências plenárias, um presente da misericórdia divina para aqueles que cumprem as condições previstas pela igreja, como visitar alguma das 5 igrejas jubilares da nossa diocese: Catedral São Luís Gonzaga e Paróquia Santa Cruz em São Luís de Montes Belos, Paróquia São Paulo VI em Iporá, Paróquia Santo Antônio em Piranhas, Paróquia São Sebastião em Palmeiras de Goiás, além da confissão sacramental e a oração pelas intenções do Papa. Nesse tempo especial, somos chamados a nos preparar intensamente a partir da reconciliação com Deus, fortalecer a oração, praticar obras de caridade e se comprometer a viver como um verdadeiro discípulo de Cristo. Aproveite esse momento de graça. FGTS para construir ou reformar? É tudo o que você esperava. Mais uma do Grupo Artigesso. Preste atenção na dica. É só entrar no aplicativo do FGTS e olhar o seu saldo. Daí é só falar com um dos nossos vendedores e fazer a simulação na hora. Bora movimentar o seu FGTS? Chegou a sua oportunidade. Você tem até 10 anos para pagar, com parcelas com a menor taxa de juros. E o melhor, não compromete a sua renda. Esse Grupo Artigesso só facilita. Junto com você, construindo sonhos. Rede Droga Shop Suplementação. Você que está iniciando atividades físicas, academia, pedal, que busca perder peso ou ganho de massa muscular. A Rede Droga Shop oferece uma linha completa de pré-treinos, whey, creatina, termogênicos e vários outros produtos. Seja qual for o seu objetivo, fale com um de nossos consultores. Rede Droga Shop Iporá, Avenida Goiás, ao lado da Caixa Econômica Federal. Rio Claro, a nossa rádio. Rio Claro, Rio Claro, Jornal RDR. RDR, os acontecimentos do dia a dia. Uma obra da Diocese de São Luís de Montes Belos. Jornal RDR Notícias. O Jornal RDR, no dia de hoje, fala com o deputado federal Rubens Ottoni. Ele está nos estúdios da rádio para falar sobre o Instituto Federal Goiano, as conquistas da cidade de Iporá a partir deste importante avanço educacional. Iporá, com o Instituto Federal Goiano, aliado a outras instituições, é um polo educacional regional. Conforme nós já noticiamos por aqui, são muitas as vitórias e muitas conquistas a partir do investimento na educação. Deputado, bom dia, bom ter o senhor aqui.
Bom dia, Pedro Cláudio, bom dia a todos os nossos ouvintes aqui do jornal, aqui da Rede Diocesana de Rádio, RDR. Satisfação poder estar aqui novamente com você, aqui nesse espaço privilegiado de comunicação, aqui ao lado do Valdomiro, nosso presidente do Partido dos Trabalhadores. E como você disse, para a gente poder aqui falar um pouco sobre essa grande conquista do município de Iporá, que é o Instituto Federal Goiano, que há 15 anos atrás, 20 anos atrás, parecia um sonho impossível de acontecer, e às vezes a gente não tinha a dimensão. Naquela época a gente falava que se conseguíssemos trazer o Instituto Federal para cá, na época não era nem a ideia do Instituto Federal, mas o ensino profissionalizante para cá seria uma nova etapa na vida de Iporá. E hoje a gente percebe que Iporá é outra cidade, uma outra referência, como você disse, um polo de desenvolvimento, de educação, mas de desenvolvimento, porque o que o Instituto Federal Goiano traz para Iporá e mudou a vida de Iporá e de toda a região. Deputado, no início nem muitos não acreditavam nesta ideia, né? Mas foi uma luta da Cilda e da Isabel aqui para iniciou essa ideia, né? E o senhor encampou, né, junto com o governo federal e acabou trazendo essa conquista. O professor Valdir fazia parte dessa comissão inicial de descobrir os cursos, e ele mesmo disse que muita gente não acreditava, né? Mas o sonho virou realidade, né? Hoje já 15 anos, né? Eu participei desde o início, desde a primeira discussão, e sempre que me falam sobre o Instituto Federal de Iporá, eu faço questão de ressaltar a importância da participação da comunidade de Iporá. O que fez a definição do Instituto, dele acontecer, foi a capacidade de organização, a seriedade de propósito das lideranças, como você disse, coordenada aí pela vereadora Isabel, a vereadora Cilda, que estavam no mandato na Câmara e lideraram, mas que buscaram lideranças dos vários segmentos sociais, sem preocupação partidária, buscando os interesses do município, dialogando na Câmara Municipal, dialogando no Poder Público Municipal, dialogando com as entidades representativas do município e fazendo um grande movimento a favor de Iporá. Foi isso que criou as condições para que eu, como deputado federal, pudesse, junto ao governo do presidente Lula, criar as condições para se tornar realidade o Instituto Federal. Porque nada adiantaria, às vezes, a minha disposição de trabalho, às vezes até a oportunidade que se colocava no governo do presidente Lula, se não houvesse aquela organização, aquela mobilização, o trabalho, e repito, um trabalho feito com muita seriedade, trabalho levantando a realidade do município, as necessidades da região, e aí uma sintonia também com as instituições, com o poder público municipal, sensibilidade do poder público no sentido de poder viabilizar as parcerias, garantir a área para poder fazer a construção. Tudo isso facilitou. Então eu sempre faço questão. O grande mérito é da comunidade de Iporá. Agora, deputado, falando sobre essa luta aqui da cidade de Iporá, os investimentos que estão sendo feitos com a educação, né? Nós tivemos, para ter um exemplo, né, foi anunciado investimento num IF Goiano, agora, se eu não me engano, catalão, de 15 milhões de reais, né? 15 milhões de reais. Conversando com o professor Marcelo, ele disse que o gasto estimado com Iporá está em 50 milhões de reais para manter. Aonde nós chegamos hoje, gastou cerca de 50 milhões de reais. Quer dizer, é muito investimento que foi feito aqui na cidade de Iporá, né, com o IF Goiano. Né? E o Instituto Federal Goiano, Pedro Cláudio, aqui em Iporá, a cada ano ele cresce. Eu tenho falado com muitas lideranças aqui de Iporá, e quando eu encontro, hoje mesmo eu cheguei pela manhã e conversei com várias pessoas, e as pessoas me perguntavam sobre o Instituto Federal Goiano aqui em Iporá, e eu pergunto para as pessoas: você conhece lá o Instituto? Não, eu não tive a oportunidade ainda de ver. Você conhece
a nossa escola fazenda lá, as pessoas ainda não têm a oportunidade, não tiveram a oportunidade de ver. Então, a estrutura que tem lá é uma estrutura fantástica, E a tendência é que mais investimentos aconteçam, seja aqui no prédio principal, seja lá na escola fazenda. Então, é um investimento fantástico e que, como eu disse, serve para o desenvolvimento econômico e social aqui do município de Porá, mas de toda a região, mudou a vida aqui de várias comunidades. E nós temos aqui, entre os alunos do Instituto, muitos alunos que são fora da região, são fora até do estado. Tem alunos de outros estados que vêm para cá e aqui para poder fazer a sua formação. Então, o Instituto Federal Goiano, ele é a garantia da formação profissional, de uma formação profissional de qualidade, é público, gratuito e tem qualidade. Em alguns lugares, Pedro Cláudio, as pessoas que passam à frente do Instituto Federal e veem aquela estrutura, eles pensam que aquilo ali não é para eles, eles acham que aquilo ali é pago. Eu não tenho condição de colocar meu filho aqui porque isso aqui eu não dou conta de pagar, porque ele vê aquela estrutura, laboratórios, cursos importantes, aquilo ali é público, é de graça, é exatamente o contrário, é justamente para quem não tem condição de pagar o ensino privado. Então esse é um orgulho muito grande, isso foi uma iniciativa do governo do presidente Lula, que se estabeleceu, avançou no governo da presidenta Dilma. Infelizmente, no governo anterior, não houve nenhum avanço. No governo anterior, não houve uma escola sequer, um instituto federal sequer construído no Brasil inteiro. Agora, o presidente Lula voltou e em apenas 2 anos já lançamos mais 100 institutos federais no Brasil. Mais 100 institutos federais. E ganhamos mais 3 para Goiás. Ganhamos lá em Quirinópolis, em Porangatu e Cavalcante. Mas aqui de Iporá, para mim, é o que tem maior significado para mim, porque eu participei dessa discussão desde o início. E como você disse bem aqui, Pedro Cláudio, no início as pessoas pensavam que aquilo ali era uma ideia muito boa, mas que não adianta, porque esse negócio aqui não é para nós, isso não vai acontecer. E a luta de vocês, a luta da comunidade, a união das lideranças à época que souberam trabalhar independente das diferenças políticas que tinha aqui, tiveram a maturidade de trabalhar unido, trabalhar de maneira coletiva, cada um fazendo a sua parte, e isso criou as condições para que eu, como deputado federal, pudesse fazer a minha parte em Brasília e ter no presidente Lula aquele que definisse e batesse o martelo e garantisse o Instituto Federal aqui para a nossa cidade. Muito bem, vamos ouvir o professor Marcelo Medeiros, que é o diretor-geral do Instituto, sobre a programação de hoje e falando um pouco desses 15 anos. Bom dia, Pedro, bom dia também a todos os ouvintes, é um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Pedro, em 15 anos nós temos muita história para contar, é uma idade de tempo, né, de realização de muito trabalho ao longo desses 15 anos. Praticamente nós dobramos as atividades desenvolvidas no nosso campus, a nível de ensino, de pesquisa, de extensão, de vários projetos que são desenvolvidos. Sim, Pedro, eu quero aproveitar, inclusive, para convidar toda a população. Nós teremos, né, às 19 horas, aproximadamente, um show com a Maria Eugênia e a Cláudia Vieira. É um show de música popular brasileira, de uma cantora goiana muito famosa, e a gente vai ter essa honra de receber essa cantora aqui. Então eu convido toda a população, toda a população, a comunidade que prestigie esse estilo de música, que venha, né, participar conosco desse momento. Vai ser muito agradável, a partir das 19 horas, no nosso auditório, né, o Auditório Itamar Paz. Mas mais cedo ainda, nós temos a sessão solene oferecida pela Câmara de Vereadores do nosso município. Através dos nossos vereadores, a gente vai receber uma homenagem, uma sessão solene. Ela também vai ser realizada no Auditório Itamar Paz. Você está convidado e toda a nossa comunidade está convidada para participar desse momento. É um momento solene, muito importante. Nós teremos a presença do ex-reitor, do professor Vicente, do nosso primeiro diretor-geral, professor Luiz Antônio, vai estar presente também. Além da nossa comunidade interna, que vai ser homenageada, nós teremos várias personalidades do município de Iporá, que não fazem parte do
IF Goiano, que também serão homenageados pela Câmara de Vereadores. Vai ser um momento muito importante para a gente relembrar os tempos em que nós estivemos, que nós chegamos aqui em 2010, das dificuldades que nós enfrentamos, e de rever esses amigos, porque muitos deles a gente já tem muito tempo que não vê, principalmente o professor Luiz Antônio, né? Eu acredito que deixou várias amizades aqui em Porá, e eu acredito que isso vai ser um momento para a gente fazer uma lembrança, né? Ter uma lembrança de tudo que aconteceu e da gente perceber o tanto que o IF cresceu. É claro que o IF cresceu, Pedro, é importante ressaltar isso, que o Instituto Federal Goiano cresceu, ele não foi apenas em função do trabalho que nós desenvolvemos internamente, mas a contribuição da sociedade, por ela acreditar no trabalho que a gente desenvolve e por ela aproveitar desses profissionais que são formados lá dentro. Tá? Portanto, tá aí o professor Marcelo Medeiros, diretor-geral do Instituto Federal Goiano, convidando para hoje à noite, a partir das 19 horas, o deputado Rubens Ottoni vai estar lá, né? Ele que teve, desde o início, conforme disse, uma história com o Instituto Federal Goiano. Deputado, e esses investimentos que ocorrem no estado de Goiás por parte do governo federal, pode acontecer de São Luís de Montes Belos ou Caiapônia também ter acesso a esse tipo de recurso? Olha, o Instituto Federal, ele faz parte de um planejamento do governo do presidente Lula de garantir ensino profissional para a nossa juventude, criar as oportunidades. Agora, isso tem um planejamento em todo o país. Já nos primeiros 2 anos do governo do presidente Lula, como eu disse aqui, ele conseguiu criar as condições necessárias, disponibilizar recursos para 100 novas unidades. Dessas 100 novas unidades, nós conseguimos, no planejamento, incluir Goiás com 3 unidades. Eram 100 para todo o país. Das 3 unidades que vieram para Goiás, nós conseguimos, então, Quirinópolis, Porangatu e Cavalcante foram os municípios que se credenciaram e foram selecionados. Para esse próximo período, ainda não temos, Pedro Cláudio, uma definição por parte do MEC de novas vagas para institutos. Se aparecer mais oportunidades, e nós queremos que apareça, vamos supor, se aparecer mais 100 novos institutos federais, aí vai abrir um edital, e esse edital os municípios poderão se inscrever para poder apresentar a sua potencialidade, e aí é natural que hajam critérios e os municípios vão disputar esses critérios. Agora, mas só para você ter uma ideia, na história do Brasil, desde quando o Brasil é Brasil, até o governo do presidente Lula, em 2003, no primeiro governo do presidente Lula, tinham sido construídas 125 escolas técnicas no Brasil, desde que o Brasil era Brasil, até o governo do presidente Lula. Só no primeiro governo do presidente Lula e o governo da presidenta Dilma, foram construídos, isso em 12 anos, foram construídos mais de 500. Mais de 500. Aí se transformou as escolas técnicas em institutos federais. E esses institutos federais, por quê? Porque a escola técnica era só curso profissionalizante. Os institutos federais não, eles são a rede profissional, mas que tem o ensino profissionalizante, o ensino profissional, mas também tem graduação, tem pós-graduação, tem mestrado e em algumas unidades até doutorado. O nascimento do IF Goiano aqui aconteceu também num contexto em que o Cefet, que era a origem do IF Goiano, estava sendo sucateado, né? Estava sendo deixado de lado, quando ressurgiu para essa nova história que nós estamos vivendo aí, né? Quer dizer, houve uma visão, uma mudança de visão geral, né, deputado? É verdade. Lá atrás eram as escolas técnicas. No primeiro governo do presidente Lula, eu participei de toda essa discussão. Se transformou nos Cefetes, nos Centros de Formação Técnica, e depois, no outro momento, os institutos federais que tiveram essa formatação de hoje, que permite o ensino profissional, mas também a graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado. E foi nessa oportunidade que, naquela época, nós discutíamos aqui para Iporá, era um campus avançado do Instituto do Cefet de Rio Verde. Nós queríamos trazer o Cefet de Rio Verde para cá, trazer um campus avançado para Iporá. Aí apareceu essa oportunidade que você disse, essa mudança de perspectiva,
E nós aproveitamos essa oportunidade e conseguimos para cá não apenas um campus avançado, mas conseguimos a possibilidade de ter uma unidade e aí do Instituto Federal. Uma grande conquista, como eu disse, essa conquista não é de A, de B ou de C, é uma conquista da comunidade de Iporá. Eu sou testemunha, porque eu participei aqui, mas de inúmeras audiências públicas. Quantas reuniões eu vim sair de Brasília para vir aqui, porque as pessoas me convidavam, porque eu como deputado federal, para deputado, o senhor precisa ir lá para poder ouvir a conversa, e a gente ouvia, mas eu via como que a comunidade estava empenhada nesse trabalho. Foi essa organização da comunidade que permitiu que este sonho pudesse se tornar realidade. Agora, deputado, falando num contexto geral, de ter acesso às políticas públicas do governo federal. Eu já fiz esse questionamento do senhor pelo WhatsApp outro dia, o senhor até respondeu, mas como é que os prefeitos da região, os políticos da região, independente de partido, de cores partidárias, podem ter acesso a tudo isso, a todo esse arcabouço do governo federal para os municípios? Parece que, se não houver uma iniciativa nos municípios, os recursos não vão cair do céu, não vão chegar lá, né? É verdade. Infelizmente, Pedro Cláudio, nesse último período, no governo federal anterior, eles fizeram um desserviço para os municípios. Eles desmontaram as políticas públicas e os municípios não tinham aonde procurar os recursos e aonde apresentar projetos. E aí os municípios desaprenderam isso aí. Foi preciso que agora o governo do presidente Lula, esse ano, começo do ano, o presidente Lula, em fevereiro, convocou um encontro nacional de prefeitos e prefeitas em Brasília para apresentar para os novos prefeitos e prefeitas as oportunidades que estão disponíveis para os municípios e que, às vezes, os municípios não apresentam os projetos. Nós tivemos, por exemplo, o Programa de Aceleração do Crescimento. Foram abertas inscrições em 2023 para os municípios se credenciarem. Grande parte, mais da metade dos municípios brasileiros não se credenciaram, porque eles não acreditavam que ia acontecer alguma coisa. Falaram, isso vai perder tempo, não vai adiantar nada. E depois, quem credenciou, conseguiu tirar alguma coisa. Iporá, por exemplo, credenciou alguns projetos. Conseguiu tirar um ônibus escolar, temos uma creche prevista para Iporá e temos uma unidade básica de saúde prevista também para o município de Iporá. Outros municípios de Goiás, tem município que tem 5, conseguiram 5 benefícios, 5 obras diferentes. Mas tem municípios que não inscreveram nenhuma. Agora abriu-se uma nova oportunidade. No dia 24 de fevereiro abriu-se uma nova inscrição para o Programa de Aceleração do Crescimento. A inscrição está aberta ainda até o dia 31 de março. Agora, então os municípios, isso que você me perguntou, os municípios podem acessar a plataforma do governo federal, ver lá os critérios para inscrição, porque determinados projetos, às vezes, eles não encaixam no perfil do município, mas o município vai escolher lá e ver aonde é que ele se encaixa, faz a inscrição e essa seleção deve se dar ao longo desse ano de 2025. Mas, enquanto isso, nós já temos obras selecionadas nos vários municípios. Citei aqui Iporá, onde nós já temos uma creche e uma unidade básica de saúde disponível para o município para ser construída neste ano de 2025 e 2026, mas eu estou divulgando e incentivando os municípios a fazerem novas inscrições para que eu, em Brasília, possa atuar para selecionar os municípios goianos para receber esses recursos do governo federal. Então isso depende muito da expertise dos administradores municipais e seus assessores políticos, né? Eu tenho falado em todas as minhas visitas aos prefeitos, prefeitas, câmaras municipais, assim, grande desafio. Nós temos hoje um presidente da República, um governo federal municipalista, que está disponibilizando os recursos para os municípios. O grande desafio é o município estar preparado, ter projetos para apresentar e saber como apresentar. Então tem que ter assessoria competente para poder fazer e ter essa atenção para não perder prazos e aproveitar as oportunidades. Muito bem, vamos falar com o Valdomiro, que é o presidente do Partido dos Trabalhadores aqui na cidade de Iporá, intermediou a vinda do deputado, ele juntamente com o Paulo Alves. Valdomiro, bom dia. Oi, Pedro, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer, Pedro, estar aqui com vocês e trazendo essa presença que sempre esteve aqui muito próximo, que é o deputado federal Rubens Ottoni, né? Independente de cores partidárias, a cidade tem que andar, né,
Não, ô Pedro, a gente sempre falou e a gente sempre pôs isso em prática. A disputa política é na época de campanha. Depois a gente quer que a cidade, o estado e o país dê certo. Não importa a cor partidária, é claro que a gente vai trabalhar para que o nosso município seja beneficiado com todas as oportunidades que o governo federal vem dando aos pequenos municípios. Muito bem, então tá bom. Deputado, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Bem-vindo aqui aos estúdios da rádio, né? Seja sempre bem-vindo, né? E eu agradeço agora pessoalmente, né? O senhor é muito solícito. Quando a gente passa uma pauta, o senhor logo responde, né? E isso é muito importante, porque às vezes a pessoa que está lá na ponta quer saber o que está acontecendo lá em Brasília, né? E o senhor nos traz isso, e a sua presença também nas redes sociais, que eu tenho acompanhado, também isso nos alimenta com informações importantes. Eu que agradeço aqui, Pedro Cláudio, sempre a oportunidade que vocês me dão aqui, um espaço democrático para a gente poder apresentar o nosso trabalho, e pode ter certeza, eu tenho todo o interesse de atender, até porque eu sei da seriedade do trabalho de vocês, o propósito aqui da nossa rede diocesana de rádio, para poder ter a boa informação, e a minha responsabilidade lá em Brasília é representar o povo goiano. Então, naquilo que vocês precisarem, pode nos questionar, pode nos cobrar, que na medida do possível nós estaremos aqui participando com vocês com o maior prazer. Grande abraço a você e a todos os seus ouvintes. Obrigado. Daí conversamos com o deputado Rubens Ottoni, lembrando que hoje, a partir das 19 horas, tem a sessão solene dos vereadores lá na Câmara, lá no Instituto Federal Goiano, a partir das 19 horas. Informação com credibilidade. Jornalismo moderno e atuante. Jornal RDR. 11h57. Jornal RDR. Os acontecimentos do dia a dia. A LN Máquinas e Peças Agrícolas é uma loja completa no segmento agrícola, sempre melhorando e evoluindo para melhor atender você, cliente amigo de Iporá e região. Contamos com a parceria Max Luander, pás carregadeiras e empilhadeiras, além de máquinas e implementos novos e usados. Temos uma mega seção em peças, parafusos, rolamentos, retentores, correias e filtros. Fazemos plantões aos domingos e feriados. Estamos na Avenida Pará, número 2455, Jardim Monte Alto. Fone 649-9988-7180. O respeito à sua opinião. Jornal RDR. Onze horas e 58 minutos. Foi encerrado no dia de ontem, aqui na cidade de Iporá, o curso de Aves e Horticultura, promovido pela Emater, projeto agro-social do governo do estado de Goiás. O evento contou com a presença de produtores rurais de toda a nossa região. 60 pessoas fizeram os cursos. Segundo a doutora Daniela, que é a chefe regional da Emater, a partir de agora, depois desse curso, os que fizeram vão receber R$5.000 para que eles possam tocar de acordo